Vamos lá, alunos, continuando a nossa aula de história. Nós estamos falando sobre os movimentos operários, que também são movimentos de contestação ao tratamento a qual eram submetidos os operários, né, da indústria nascente brasileira, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro nesse período. Como eu falei para vocês, o anarquismo, né, ele veio junto com os italianos, né? Os italianos submetidos a péssimas condições dentro das fábricas, principalmente italianos, mas você tinha outras nacionalidades também, mas principalmente italianos em São Paulo. E eles começam então a fazer movimentos, né, ali de resistência contra as péssimas condições de trabalho dentro das fábricas. Se você quiser assistir um filme que fala sobre isso, tem um filme chamado Anarquistas, Graças a Deus, que fala justamente desse período. Os anarquistas ali, esse anarco-sindicalismo, esses trabalhadores que estavam lutando por direitos ali, eles não queriam uma influência, eles não queriam influência dos partidos políticos, eles defendiam uma autonomia dos sindicatos. Eles estavam formando os sindicatos, né, que são ali reunião de trabalhadores que defendem uma causa, né, comum. Eles estavam formando os sindicatos e eles queriam autonomia dos sindicatos, eles não queriam influência de partido político nenhum. Eles não queriam influência de pensamento de partidos políticos nenhum. Então eles defendiam a autonomia dos sindicatos. É interessante a gente ver isso, a gente está vendo lutas operárias no início do século XX e nos dias de hoje a gente vê, por exemplo, os brasileiros perdendo seus direitos que foram conquistados ali pelos seus avós, bisavós, né, no início do século XX. A gente perdendo os direitos que nós conquistamos. Entre os movimentos operários, você tem ali as greves, que eram considerados o principal instrumento de luta contra esse sistema capitalista que havia se implantado, né, no Brasil já. Na realidade, o capitalismo, muitos vão falar que o capitalismo surge ali com a Revolução Industrial e tudo mais, né? Outros já falam que não, que surgiu anteriormente com o mercantilismo, né, ali, né, ou capitalismo primitivo, tal, né, assim. Mas as greves, elas aqui no Brasil, elas foram consideradas o principal instrumento de luta contra esse sistema capitalista que explorava, né, o trabalhador, o operário. Em 1907, foi instituída uma lei, a Lei Adolfo Gordo, de expulsão para os imigrantes envolvidos em qualquer tipo de greve, qualquer tipo de movimento anarco-sindical. Você tinha muitos italianos, como eu falei para vocês, que estavam envolvidos nesse movimento, e os caras atacavam mesmo, agiam de uma maneira violenta, atacavam determinadas empresas, determinadas indústrias, até os líderes, né, os donos, né, vamos dizer assim, os administradores dessas empresas. E aí veio uma lei em 1907 proibindo qualquer tipo de ação. Se um imigrante fosse pego, né, participando dessas ações, esse imigrante era expulso do Brasil. Tiveram imigrantes expulsos do Brasil? Óbvio que teve. Em 1917 estourou uma grande greve, a grande greve geral que envolveu São Paulo e Rio de Janeiro. Ela estourou aqui em São Paulo e acabou também chegando ao Rio de Janeiro, onde houve uma paralisação geral. Para você ter uma ideia, as greves foram realmente o principal instrumento de luta. E durante 1917 a 1920, estouraram mais de 200 greves no Brasil, entre principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, que eram os locais que havia a concentração industrial, né? Mais de 200 greves entre 1917 e 1920. Então estouraram, né, houve um número de greves muito grande ali, que era a principal forma de se reivindicar realmente ali leis que pudessem trazer benefícios, né, aos trabalhadores, aos operários. Em 1921, Epitácio Pessoa, o presidente Epitácio Pessoa, na época era presidente, né, Epitácio Pessoa, ele aprovou a lei de repressão ao anarquismo. Então, se tivesse algum tipo de movimento anarquista, vamos dizer que os órgãos do governo poderiam agir para reprimir esses movimentos anarquistas. Não poderia mais haver a reunião de discussões políticas que pudesse ter qualquer tipo de cunho anarquista. Então, 1921, lei de repressão ao anarquismo para impedir, vamos dizer assim, de certa forma, tentar acabar com essas greves que ocorriam nesse momento. Em 1922 foi criado o Partidão, o Partido Comunista Brasileiro, que foi posto logo depois. Ele foi criado, o Partido Comunista Brasileiro, ele foi criado em 1922. E é bem interessante isso, porque você tem ali, eu falei para vocês de anarquismo. O anarquismo foi um movimento político que ele teve
Desculpe, que ele teve uma ação muito forte dentro do Brasil, o anarquismo. Por que não o socialismo barra comunismo? O socialismo barra comunismo ele vai começar a ter uma influência, né, assim, vai começar a chegar no Brasil a partir de 1917 por causa da Revolução Russa, mas ele não conseguiu ter um número muito grande de adeptos em 1917 para frente ali. Né, algumas pessoas vão começar a se ligar ali os pensamentos de Karl Marx ali, né, Engels, né, mas o que teve num primeiro momento muita influência aqui no Brasil foi o anarquismo do Proudhon, do Bakunin. Só que em 22 aí sim já tinha um determinado número de pessoas que eram adeptos ao socialismo barra comunismo e é criado então o Partidão, o Partido Comunista Brasileiro em 1922. Ele foi criado em 1922, mas no mesmo ano ele foi colocado na ilegalidade. Proibiram, né, vamos dizer assim, o funcionamento, a existência do Partido Comunista Brasileiro, porque comunistas são comedores de criancinhas. É engraçado eu falar isso, parece brincadeira, mas não é. Espalhou-se um boato que os comunistas comiam criancinhas, cara, assim, é uma coisa maluca. Até hoje, né, você tem um medo muito grande do comunismo, assim, é uma coisa... As pessoas não conhecem o comunismo, não sabem qual a diferença entre socialismo e comunismo, mas as pessoas são contra, né, assim, eu acho interessante isso. Em 1927, foi aprovada a Lei Celerada, proibindo reuniões e também passava a censurar a imprensa. Em 1927, qualquer tipo de reunião, não importava se ela era anarquista, comunista, socialista, foi proibida reuniões. E a imprensa passou a ser censurada em 1927. Em 1927 você já está no governo de Washington Luiz, foi o último presidente dessa república oligárquica. Então passamos a contar com uma censura na imprensa e foram proibidas reuniões. Obviamente, são ações para conter qualquer tipo de movimento operário, mas a tentativa era realmente de conseguir, vamos dizer ali, leis que protegessem esse operariado, que ele estava realmente ali, vamos dizer assim, como que se diz, abandonado, sozinho, solitário ali, e na realidade super achacado, né? O operário ele estava sendo super explorado, trabalhar 12, 13, 14 horas por dia, sem descanso semanal, sem férias remuneradas, sem um salário, né? Uma instituição até mesmo de salário, coisa de maluco ali. Mas em 1927, então, essa lei acelerada, já no governo de Washington Luiz, proibiu qualquer tipo de reunião e censurou, passou a reunião e passou a censurar a imprensa que em alguns momentos falava, né, acabava, vamos dizer assim, abordando os movimentos operários. Então foi proibido, foi censurado. Aí você tem uma foto da greve geral de 1917, que eu falei para vocês que começa em São Paulo e depois ela chega também na cidade do Rio de Janeiro. Isso daí é uma multidão de operários descendo a ladeira do Carmo. Descendo a ladeira do Carmo, em São Paulo, né, assim, uma multidão de operários ali lutando, né, de uma maneira forte ali, lutando pelos seus direitos. Greve geral de 1917, importante essa greve geral. Agora a gente vai falar um pouquinho da Semana de Arte Moderna de 1922 e depois do movimento tenentista, que vai ser um dos movimentos que vai gerar a Revolução de 1930, a Revolução que acabou colocando no governo Getúlio Vargas, né? Mas vamos comentar primeiro da Semana de Arte Moderna de 1922. A Semana de Arte Moderna de 1922, ela rompeu com tudo que tinha até então em termos de arte. Ela rompeu com as estruturas arcaicas da arte brasileira. A Semana de Arte Moderna de 22 é muito interessante. Você tem sempre, né, você teve várias semanas de arte moderna, né, na história de São Paulo. Porém, a Semana de Arte Moderna de 1922, ela foi assim, algo assim estrondoroso, icônico, foi demais assim. Por isso que a gente comenta dela até hoje. A Semana de Arte Moderna de 1922, ela rompe, como eu falei para vocês, com as estruturas arcaicas da arte brasileira. É interessante que dá para fazer até uma ponte até com a Segunda Guerra Mundial, mas depois a gente comenta a respeito disso. Você tem alguns artistas que foram importantíssimos dentro da Semana de Arte Moderna de 1922. Tarsila do Amaral, talvez a mais importante por causa dos seus vários quadros, mas o mais famoso, o Abapuru,
que a gente vai falar a respeito dele. Tem aí o Abapuru, eu coloquei para vocês, olha ele aqui, ó, que bonitinho, o Abapuru. Depois a gente comenta a respeito dele. Você tem a Tarsila do Amaral, que participou da Semana de Arte Moderna, mas, vamos dizer, ela participou do movimento, né, não da semana especificamente, que ela não estava no Brasil. A Anita Malfatti, também uma pintura maravilhosa, Anita Malfatti. Aliás, tinha que ter colocado um pouquinho mais de, vamos dizer, de obras ali para mostrar para vocês. A Anita Malfatti, que foi muito criticada. Por quê? Porque a Anita Malfatti, eu vou explicar melhor para vocês. A Anita Malfatti, pintora maravilhosa, ela foi para a Europa e foi beber na arte moderna que estava sendo muito difundida na Europa, né? E a Anita Malfatti, ela acabou sendo, obviamente, influenciada pela arte moderna que estava em voga, vamos por dizer assim, ou em voga, né, na Europa. E ela trouxe essas ideias de uma arte moderna aqui para o Brasil. E quando ela traz aqui para o Brasil, ela pintou vários quadros, colocou em exposição, ela começou a ser muito criticada, principalmente por um cara que foi icônico também dentro vamos dizer assim, da arte brasileira, entre aspas, artes, mas da literatura, né, que foi o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato maravilhoso, né, que pouco se lê hoje, deveriam se ler muito mais sobre Monteiro Lobato, o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, o cara que criou a Emília, o Saci Pererê, né, o cara, do Jeca Tatu, demais, assim, um baita escritor, um baita, né, o cara foi demais, o Monteiro Lobato, porém, ele não entendeu a proposta da arte moderna. Ele viu os quadros de Anita Malfatti e falou: isso é uma deturpação da arte, isso é uma coisa, isso é uma coisa que está levando a arte à destruição. O Monteiro Lobato, ele criticou demais a Anita Malfatti. Era um cara que, apesar de ser um cara inteligentíssimo, um intelectual, um cara que estava à frente do seu tempo, assim, em vários pensamentos, ele não entendeu a arte moderna. E o Monteiro Lobato criticou muito a Anita Malfatti, e ele era um cara que tinha uma influência muito grande dentro da imprensa brasileira nesse momento. A gente está falando de década de 20 do século XX. Ele tinha uma influência muito grande, criticou demais a Anita Malfatti. A Anita Malfatti, por causa disso, entrou até num processo depressivo. Muito louco isso, né? E pouco se falava de depressão lá, né? Porque a depressão, ela não é uma doença moderna, mas ela está muito mais presente nos dias de hoje, né? Assim. E a Anita Malfatti foi muito criticada por Monteiro Lobato, né? Assim, essa arte moderna foi muito criticada não só por Monteiro Lobato, outros também. É que Monteiro Lobato era mais famoso, por isso que eu comentei com vocês. Outro artista de destaque, você teve vários, viu? Artista de destaque, de Cavalcantes, teve vários. Outro de destaque foi Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, que inclusive foi casado com Tarsila do Amaral, né? Depois ele acabou se separando da Tarsila do Amaral, acabou também tendo, vamos dizer assim, casado também com a Pagu, né? Mas depois a gente comenta um pouquinho a respeito disso. Mas Oswald de Andrade era um cara também que foi importantíssimo dentro dessa Semana de Arte Moderna de 1922. O Oswald de Andrade, ele vai desenvolver aquilo que vai ser considerado, vai ser colocado como a antropofagia cultural, que é muito interessante, isso que eu já comento com vocês. E outro também que vai ser importantíssimo dentro dessa Semana de Arte Moderna de 1922 foi o Mário de Andrade. Mário de Andrade, que é um cara que nunca saiu, né, do Brasil, mas era um cara que conhecia tudo, né, assim. Era mestiço, inclusive, o Mário de Andrade, né, assim, mestiço, né, ele, vamos dizer assim, ele era negro com branco, né. E o Mário de Andrade, ele escreveu várias obras importantíssimas, Pauliceia Desvairada, Macunaíma, né? Importantíssimo, importantíssimo. Esses artistas e muito mais, né? Plínio Salgado, muito mais assim, eles participaram dessa Semana de Arte Villa-Lobos, participaram dessa Semana de Arte Moderna de 1922, uma Semana de Arte Moderna que ele rompeu com tudo que existia até então. Realmente foi algo assim, muito forte, assim, rompeu com a estrutura, essas estruturas arcaicas da arte brasileira. No outro bloco eu falo um pouquinho mais a respeito disso com vocês e aí a gente fala também sobre um outro assunto. Até o próximo bloco.